Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, inicialmente, mais uma vez, como sempre fazemos, solicitamos a todos os caríssimos irmãos e irmãs que coloquem os telefones celulares no modo silencioso, para que não haja aí interrupções desnecessárias. Nós vamos elevar os pensamentos a Jesus, nosso Mestre amado, agradecendo a oportunidade bendita do estudo, que nos possibilita a reflexão, e essa reflexão nos leva à modificação das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Rogamos ainda aos nossos amigos espirituais aqui presentes, que nos ampare a todos, que nos auxilie na compreensão, na exposição da Boa Nova de Jesus, que essas bênçãos possam recair sobre todos aqui presentes, na forma de paz, de saúde, de tranquilidade, de reerguimento, que essas energias também possam ser levadas aos nossos lares, para que os nossos familiares recebam essas vibrações de muito amor e de muita paz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em novas faltas, livrai-nos do mal, pois que vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre, que assim seja. Do capítulo 20 do Evangelho, do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item de número 5, os obreiros do Senhor. O capítulo 20, meus irmãos, ele trata dos trabalhadores, da parábola dos trabalhadores da última hora. E a página Hora em Estudo é de autoria de um espírito da verdade, ou de verdade, e foi ditada em Paris no ano de 1862. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos, ou seja, felizes, os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito de suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhe as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes? Como suplicai graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa nos gozos da terra, já recebestes
Como suplicai graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Da pergunta número 353 do livro O Consolador, foi perguntado a Emmanuel o seguinte: o Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças? Resposta do benfeitor: o Consolador, como Jesus terá de afirmar, igualmente, eu não vim destruir a lei. O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas sim, o Espiritismo terá que trabalhar para transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. A missão do Consolador tem que se verificar junto das almas e não ao lado das gloriulas efêmeras dos triunfos materiais, esclarecendo o erro religioso onde quer que se encontre e revelando a verdadeira luz pelos atos e pelos ensinamentos. O espiritista sincero, enriquecendo os valores da fé, representa o operário da regeneração do templo do Senhor, onde os homens se agrupam em vários departamentos ante altares diversos, mas onde existe um só mestre, que é Jesus Cristo. Meus irmãos, meus caríssimos irmãos, esta pergunta que foi feita ao benfeitor Emmanuel, que está no capítulo 4, quando Emmanuel trata do Espiritismo e da fé, ela por si só nos mostra a grandeza da missão da doutrina espírita aqui no planeta. Jesus prometeu um dia que enviaria um Consolador e que esse Consolador ficaria eternamente conosco. E quando nós então verificamos o benfeitor Emmanuel nos mostrando de uma maneira muito clara e de forma inigualável que a doutrina espírita não veio substituir as outras religiões, mas pelo contrário, de maneira respeitosa, de maneira caridosa mesmo, veio contribuir para melhorar as demais religiões da terra. A doutrina espírita, que de maneira muito elevada e muito inspirada, o benfeitor Allan Kardec coloca como dístico fundamental que não seria fora do Espiritismo que haveria salvação, mas sim fora da caridade não há salvação. E a doutrina espírita então vem e nos mostra de maneira clara, de maneira a não deixar qualquer tipo de dúvidas e sem qualquer rodeio, e demonstrando de uma maneira muito efetiva que o cristianismo trazido por Jesus, que a boa nova demonstrada pelo Cristo não era mais uma religião, mas sim o definitivo
código de conduta, de transformação, que as criaturas humanas se valeriam ao passar dos tempos para poderem se redimir, para poderem se transformar. E o Mestre, sabedor de maneira muito clara de que o mundo passaria por processos inesgotáveis de evolução e de crescimento, não apenas das tecnologias e do conhecimento, mas sobretudo a evolução e o crescimento do processo civilizatório, individual e coletivo das criaturas humanas, ele então nos manda esse Consolador, que viria no momento em que a sociedade humana estaria a exigir respostas que até então as religiões já não mais poderiam dar. Em especial, as nossas relações com o mundo espiritual. Algo que Jesus, infelizmente, no seu tempo não pôde penetrar, não pôde descrever de maneira detalhada, mas deixando claro, em diversos momentos da sua passagem, a efetiva existência de um mundo que estava além dos nossos limites aqui da Terra. Falou isso para o doutor da lei Nicodemos, falou isso para os seus discípulos, demonstrou a reencarnação de maneira muito clara aos seus discípulos, mostrar que João Batista não era nada mais, nada menos que a reencarnação do profeta Elias, e demonstrou isso na transfiguração. Ele deixou para a posteridade que esse Consolador então pudesse não apenas nos mostrar a realidade das tramas espirituais, mas sobretudo nos esclarecer e nos iluminar com as bênçãos da sua boa nova, reescrita para uma sociedade totalmente diferente daquela com a qual Jesus conviveu. Então, nós vamos encontrar o mundo espiritual derramando bênçãos de esclarecimentos em todos os rincões do planeta e derramando bênçãos de esclarecimento em nossa terra amada, a partir do trabalho de um dos seus discípulos, um pequenino morador da cidade de Pedro Leopoldo, que reencarna de maneira ofuscada e humilde numa cidade pequena, numa família muito singela, mas trazendo no âmago do seu espírito uma missão portentosa, uma missão imensa, a de mostrar que mesmo o Consolador haveria de receber o detalhe final e mais expressivo das letras evangélicas através da ação dos espíritos superiores. Aqueles mesmos que escreveram para Kardec, através da mediunidade de médiuns desconhecidos, essas lições abençoadas, como essa do Espírito Protetor, eles trouxeram em milhares de obras psicografadas, em especial por este ser de luz, aqui denominado e chamado Francisco Cândido Xavier, que nos trouxe obras como essa, o Consolador, em que Emmanuel pôde desdobrar ainda com maiores tonalidades de luz os esclarecimentos trazidos pelo Cristo através da pena, da escrita dos seus 4 evangelistas. Como a doutrina espírita, tem cabido a doutrina espírita, então, esclarecer os nossos corações, mostrar de maneira definitiva que o que interessa, meus irmãos e minhas irmãs, não é o número de conversões que nós haveremos de fazer ao explicarmos os postulados espíritas para aqueles nossos irmãos que não os conhecem. Mas o que importa definitivamente, o que importa de maneira derradeira, de maneira efetiva para os olhos de Deus, é o que nós fazemos e estamos fazendo
desses ensinos abençoados que temos recebido por mercê e pela misericórdia de Deus. Isso sim, a preocupação em tornar a doutrina espírita como crença definitiva da humanidade não haverá de ser nossa, criaturas ainda falíveis, criaturas ainda claudicantes na nossa jornada pelo mundo. Nós precisamos buscar a transformação pessoal, a transformação individual, a reforma íntima, demonstrando de maneira muito clara que o que importa para nós, afinal de contas, é o esforço que nós fazemos para transformar os nossos maus pendores, para transformar aquelas deformidades que nós insistimos em carregar conosco ao longo de eras e eras em que repetimos os velhos, conhecidos e surrados desenganos. O que estamos fazendo em matéria de esforço para combater o egoísmo que em alguma medida ainda habita dentro de nós. A doutrina espírita precisa ser, de fato, uma motriz transformadora para os nossos corações. Porque um homem redimido redime o mundo para Deus, como nos ensinam as Escrituras. Nós precisamos, nós sim, meus irmãos, não termos a preocupação de enchermos os centros espíritas de pessoas, de companheiros que aqui venham ouvir a nossa fala ou as nossas pregações. Essa nunca foi e nunca deverá ser a preocupação dos centros espíritas. A reforma íntima, a reforma pessoal, a transformação ética e moral das nossas atitudes, ainda que falemos para ninguém, ainda que os nossos discursos não sejam testemunhados pelas criaturas encarnadas, ainda que as nossas falas, as nossas pregações evangélicas não sejam testemunhadas por ninguém aqui na terra. Aliás, todos nós sabemos que o nosso querido Francisco Cândido Xavier muitas vezes pregava para uma sala vazia de encarnados, e muitos que passavam pela rua de Pedro Leopoldo achavam estranha aquela atitude do maior médium encarnado do século XX, e questionavam o Chico por que ele fazia isso, pregando para as paredes. E o Chico invariavelmente respondia: ô meu irmão, ô minha irmã, existiam centenas de irmãos sofredores, radicados no plano espiritual, fazendo a caridade de estudar comigo as lições do Evangelho de Jesus. A doutrina espírita não tem a preocupação de encher os salões, ela tem a preocupação de redimir anonimamente os corações das criaturas, de auxiliar aqueles que sofrem e que choram, aqueles que se consideram, ainda que equivocadamente, abandonados pelo mundo, abandonados pelos seus, ou às vezes, ainda mais equivocadamente, abandonados por Deus. Cabe a nós, espíritas cristãos, trazerem esses irmãos para perto dos nossos corações, para perto de nós, esclarecê-los, auxiliar-nos, estender-lhes as mãos, ofertar-lhes os ombros amigos, para que no momento de inspiração que todos nós encontraremos, apesar dos nossos fracassos pessoais, nós podemos ajudar esses irmãos e irmãs que nos procuram em quantidade razoável. Meus irmãos, se tem algo que a doutrina espírita nos auxilia de maneira clara e insofismável, é a de nos compreendermos, de fazer com que nós nos compreendamos, de fazer inclusive com que nós nos perdoemos pelos equívocos cometidos e não nos coloquemos numa situação de devedores que se acham insolváveis para com a misericórdia de Deus.
A doutrina espírita nos ensina, meus irmãos, para o nosso bem, para a nossa alegria, de que nós não somos casos perdidos. Pelo contrário, nós somos sim criaturas encontradas pelo Cristo. A doutrina espírita nos mostra que nós todos temos jeito sim, de que o simples fato de maneira sincera, de maneira correta, nós procurarmos nos melhorar aos pouquinhos, nós já nos transformamos automaticamente em discípulos de Jesus. A doutrina espírita não nos fala de uma religião que apenas nos traz os marcos da ciência, e ela o faz também, mas não nos fala apenas de ciência. Quando nos diz a respeito das muitas moradas preconizadas pelo Cristo, não nos induz apenas a compreender de perto o conhecimento da astronomia, que aos poucos confirma a profecia do Cristo, mas ela nos fala de uma grande comunidade de espíritos e irmãos de diversos planetas que se unem fraternalmente em prol de um objetivo maior, de um objetivo universal, que é de compreender, de aceitar, compreender e praticar o amor que Deus dissemina por todos os corpos celestes espalhados no universo até então conhecido. A doutrina espírita é uma obra gigantesca que está à disposição da humanidade para que a humanidade a compreenda aos pouquinhos, como vamos compreendendo aos pouquinhos os mistérios da vida. A doutrina espírita, meus irmãos, representando aqui e reproduzindo de maneira abençoada o Evangelho de Jesus como prioridade em nossas vidas, vai mostrando a cada um de nós os caminhos pelos quais nós devemos trilhar. Vai nos ensinando a desviar dos pedrouços do caminho. Vai nos ensinando a evitar as quedas. Vai mostrando para nós que todos nós somos absolutamente passíveis de errar, como condição inerente à situação evolutiva em que nós nos encontramos, mas que todos nós temos a divindade em nossos corações. A doutrina espírita, ao contrário desses tempos tão pessimistas que nós vivemos, nos mostra que Deus está à frente de tudo, de que o Cristo, sob as ordens divinas, controla o nosso planeta como governador que o é, e que o nosso planeta tem uma destinação abençoada, quer queiramos ou não, e de que as passageiras incompreensões pequenas ou continentais que ainda existem no nosso mundo haverão de passar, como o mal haverá de passar sempre na história da humanidade. A doutrina espírita, então, de maneira solidária, como Jesus nos ensinou, de maneira sem fazer estardalhaços ou barulhos desnecessários, mas ao contrário, falando diretamente aos nossos corações, muito mais do que aos ouvidos, porque muitos não têm ouvidos de ouvir e nem olhos de ver, como já advertia Jesus. Ela vem e incrusta em nosso coração, se agarra em nosso coração, muitas vezes com a cola do sofrimento, que é que faz com que nós observemos os ensinos do Mestre. É nos momentos de dor e de desespero que nós estamos mais aptos a avaliar de maneira mais verdadeira aquilo que Jesus tem nos ensinado. A doutrina então vem, a doutrina espírita então vem e nos diz aquilo que um dia Nossa Senhora pediu a Emmanuel que dissesse ao Chico: meus filhos, os sofrimentos passam, as dores passam, as dificuldades todas passam, e Deus encarregou um agente em todo o universo
que se expressa de maneira diferente nos diversos mundos, habitados ou não, que é o agente do tempo. O tempo se incumbe de fazer passar os nossos prantos, as nossas dores, os nossos ais, que se expressam de maneira diferente na vida de cada um. E vem a doutrina espírita e nos diz o seguinte: meus filhos, esses sofrimentos que Deus fará com que passem, foram criados por vocês mesmos. Definitivamente não foram imposições divinas, porque Deus respeita soberanamente a nossa liberdade e quando atua sobre nós, é para diminuir os efeitos danosos das escolhas mal feitas. E ainda utiliza do tempo para que as consequências dessas escolhas não nos façam sucumbir. É por isso que a doutrina espírita, aos pouquinhos, pelo efeito e pela ação dos verdadeiros espíritas, não aqueles que eventualmente tenham um discurso mais apropriado, ou melhor, mas pela ação daquelas criaturas que, compreendendo o advento do Cristo entre nós, já conseguiram guardar em seus corações e passar para as atitudes aquilo que a Boa Nova nos ensina. Então, meus prezados irmãos, a doutrina espírita, na realidade, vai nos transformar e nós, por nossa vez, ajudaremos o Cristo a transformar o mundo. Que Jesus nos abençoe. Eu vou passar a palavra do Lucas e vai sequenciar o nosso estudo nessa noite. Meus caros irmãos, boa noite a todos. Jesus nos abençoe e nos ilumine nesses estudos da noite. Tá, joia, amigo? Eu dou o aviso no final. Meus amigos, hoje nós estamos estudando o item 5 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo relativamente curto dessa obra, mas com mensagens assim de grande importância, de grande aprendizado para nós. Nessa mensagem de hoje, o Espírito de Verdade nos ditou em Paris no ano de 1862. A primeira frase da mensagem de hoje já nos leva a muito aprendizado, a muitas reflexões. É o que nós vamos começar a ver. Vejam só. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Repetindo. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Pois bem, se nós pegarmos dentro da Bíblia, ou seja, dentro do Novo Testamento, nós vamos ter, meus irmãos, numa rápida citação, 3 capítulos, um capítulo de cada evangelho diferente, que é o 24 de Mateus, o 13 de Marcos, ou o 21 de Lucas, que contém o chamado sermão profético. São palavras de Jesus prenunciando situações que ocorreriam no futuro com a humanidade, dentro do processo evolutivo que a gente atravessa. Pois bem, nós vamos hoje, meus irmãos, nos utilizar aqui em grande parte de uma das obras básicas da codificação, mas que às vezes é pouco mencionada e pouco estudada, mas que deve ser objeto de consulta e de estudo de nossa parte no que diz respeito aos nossos estudos individuais. Essa obra que a gente se refere é a Gênese do codificador de Kardec. Pois bem, o último capítulo dessa obra, capítulo de número 18, tem o seguinte título:
Os tempos são chegados. Então é isso que nós vamos entender agora. Que tempos são esses? Né? O que vai acontecer? O que a doutrina espírita nos explica e nos acrescenta a respeito? Está chegando o tempo de um apocalipse geral, né? Do fim do mundo, de uma convulsão da natureza que vai acabar com a nossa casa planetária. Será que é isso? E nós vamos ver, meus irmãos, que o Espiritismo traz uma enorme contribuição no entendimento do que o Cristo e os seus enviados queriam dizer com relação a esses tempos que chegariam. É isso que nós precisamos compreender. Então vamos lá. Começa o codificador nos dizendo: dizem-nos de todas as partes que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se devem entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, elas não têm a menor importância. Aos seus olhos, não passam da expressão de uma crença pueril, destituída de fundamento. Então, para quem vive uma vida materialista, isso não faz o menor sentido, né? Está preocupado em desfrutar a vida ao máximo, em todas as suas potencialidades, sem muito filtro moral para uma ou outra situação, né? É o carpe diem, ou seja, aproveita o presente, aproveita o que você puder, porque, como hoje em dia a gente costuma ouvir, as minhas filhas mesmo já me falaram que às vezes escutam isso: só se vive uma vez. Grande erro, grande erro. O Espiritismo tem destruído esse falso princípio. Pois bem, então isso o lado dos incrédulos. Para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadoras da subversão das leis da natureza. Muitos dos crentes, portanto, acreditam que aconteceria um grande cataclismo, erupções vulcânicas, maremotos, tsunamis, terremotos, etc. Ambas as interpretações são igualmente errôneas. A primeira, porque implica a negação da providência. A segunda, porque tais palavras não prenunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Então vejam que interessante. O primeiro item, o primeiro parágrafo desse capítulo começa desconstruindo uma falsa percepção, uma falsa expectativa que muita gente carrega, ou de que não significa nada, ou de que seria o fim físico da nossa morada planetária, que a Terra acabaria. Então vamos entender. Segue Kardec nos explicando. Diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Essa lei, meus irmãos, está lá no Livro dos Espíritos. No final do Livro dos Espíritos, se eu não me engano, na terceira parte, tem lá das leis morais. E uma das leis é a lei do progresso, que é interessantíssimo a gente ler e compreender, para a gente entender o mecanismo do progresso a que nós todos, individual e coletivamente, estamos submetidos. Depois a gente tem que pegar lá para estudar, ler, relembrar e aprender. Pois bem, o nosso globo progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Esses dois progressos se realizam paralelamente, concomitantemente, visto que a perfeição da habitação guarda relação com a do habitante, ou seja, a casa reflete o morador, né? Então, uma coisa interessante, não sei se vocês já repararam, mas quando a gente assiste um filme dos anos 80, início dos anos 90, como que a gente observava muita sujeira nas ruas das cidades norte-americanas, europeias, e como que essa realidade mudou. Se Deus quiser, nós vamos passar por isso aqui também, né? O hábito da limpeza, da higiene, para citar um aspecto mínimo, ou seja, quanto mais a gente progride, o nosso meio, tudo aquilo que está à nossa volta sofre o efeito do nosso progresso individual. A nossa casa vai refletir a ordem, a higiene, a organização, a disposição do nosso estado de alma e de espírito que a gente carrega.
Pois bem, fisicamente, o globo terrestre tem sofrido transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitado por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob a ação das forças materiais, os homens concorrem para isso pelos esforços de sua inteligência, saneiam as regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e mais produtiva a terra. Então a inteligência humana avança e a própria morada terrena vai se transformando, né? Alguns exemplos rápidos. Algumas décadas atrás, a região da Flórida, nos Estados Unidos, era um grande pântano e vem sendo cada vez mais trabalhado, e hoje ali moram milhões de pessoas. E há algumas décadas atrás, o cerrado no Brasil era considerado uma terra improdutiva, da onde não se tirava o alimento. Hoje em dia produz aí alimento em abundância, que serve para a gente e serve para milhões de irmãos nossos aí nos demais países do mundo afora. Então nós vamos atuando sobre a terra, melhorando. Esse duplo progresso, agora vejo essa informação que Kardec acrescenta e que é observável por nós. Esse duplo progresso se executa de duas maneiras: uma lenta, gradual e insensível, pouco perceptível; a outra por meio de mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional para cima mais rápido, que assinala, mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Então vejam que interessante. Coletivamente, meus irmãos, a gente avança paulatinamente, aos poucos, de maneira imperceptível. Como? Toda vez que a gente muda um pequenino hábito, eu estou provocando uma transformação em mim e na coletividade que eu estou inserido. Uma simples mudança de hábito me faz diferente e faz com que aquele meio no qual eu estou inserido vá se modificando também. E isso vai acontecendo com todos nós, com toda criatura humana. Agora, tem um outro movimento de progresso que se dá às vezes de maneira brusca, que é como se fosse o quê? Um salto de progresso. Situações e circunstâncias que vêm para fazer com que um processo que demoraria às vezes anos ou séculos gaste um período muito mais curto de tempo. É o que nós estamos vivenciando, é o que Kardec vai explicar para a gente. E segue adiante nos explicando o seguinte: até aqui, a humanidade tem realizado incontáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais tinham alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material, do conforto, né? Se a gente pega a vida na Terra hoje, até para quem tem um padrão médio ou um padrão baixo no aspecto material, tem muito mais conforto do que uma pessoa riquíssima de 150 anos atrás. Nós temos energia elétrica, temos habitações mais seguras, temos um chuveiro elétrico, temos água encanada, temos um vaso sanitário, coisas que a gente às vezes nem para refletir, mas que representam um bem-estar enorme, né? Temos às vezes uma máquina de lavar, um tanquinho, que fez com que a gente não precise mais ir para a beira de um rio lavar roupa, como aconteceu há 3 gerações atrás. Enfim, são muitos pontos em que avançamos. E continua Kardec: resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. Se a gente avançou tanto nesse sentido, o que é que nos falta? Fazerem que reine entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade que lhes assegurem o bem-estar moral. Tal o período que vão entrar de agora em diante e que marcará uma das fases principais da humanidade. Vejam aí que interessante. Os tempos são chegados de quê? De uma grande transformação no nosso padrão de conduta individual e coletiva, na qual a gente observa o seguinte: embora a gente tenha muito progresso tecnológico, científico, tenhamos descobertas e conquistas impressionantes, moralmente a gente ainda está em alguns sentidos miseráveis.
pela nossa indiferença, pela nossa falta de compaixão, de piedade, pelas situações que irmãos à nossa volta vivem e que às vezes estariam ao nosso alcance abrandar ou resolver, ou até mesmo atenuar. Pois bem, mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Então vamos lá. O que acontece com a gente se eu resolvo fazer uma reforma em casa estando dentro dela? Talvez muitos de nós já passamos por isso aqui. É uma bagunça, um transtorno, um incômodo que parece que não tem fim, né? Vai quebrar uma parede, construir um cômodo novo, colocar uma parede nova. Às vezes a gente vai pintar uma casa só ali de lixar, aquela poeirinha branca da massa corrida espalha pela casa toda. Enfim, é transtorno, traz dificuldade. A mudança nos tira da nossa zona de conforto. Então é o que Kardec nos explica. Há inevitavelmente, para que essa era chegue, uma luta de ideias. Desse conflito forçosamente se originarão perturbações temporárias, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra, do planeta. Hoje, não são mais as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. Olha aí, meus irmãos, essa mensagem chegou para a gente, esse livro foi publicado em 1868. O que a humanidade, nós já vivemos de lá para cá? 2 guerras mundiais de grandes proporções, muitos outros conflitos espalhados mundo afora, lutas de ideias, ondas de fome, miséria, enfermidades novas, governos e regimes autoritários que às vezes levaram à miséria ou à morte milhares ou milhões de pessoas. Nada disso foram comoções do planeta em si. São as entranhas da humanidade, ou seja, as ideias coletivas, as ideias que se divulgam, o seu entendimento, a sua aplicação, a mudança para um tempo novo que tem feito com que nós, enquanto humanidade, sejamos os atores de todos esses cataclismos, de todas essas provas e expiações coletivas que a gente tem vivido. Vejam então que interessante. Não são terremotos, maremotos, furacões, eles existem também, mas não são eles que iriam marcar esse novo tempo que se avizinha e que antecede essa transformação da humanidade, e sim os cataclismos que a própria humanidade produz. É isso que dizem as profecias sobre a nova era que a gente se aproxima. E continuando, meus irmãos, mais adiante, esses trechos que eu estou lendo são trechos selecionados. A obra, as explicações que estão presentes nesse capítulo da Gênesis são muito mais ricas. Só que o nosso tempo não permite ler e explicar tudo. Então, para uma compreensão melhor, nós vamos precisar de quê? Ler e estudar. Tá? Mais adiante, a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Qual que é a nova base, o novo alicerce da sociedade que vai se organizar daqui para frente? Precisa ser, meus irmãos, essencialmente fraterno. O que é fraternidade? É nós vermos a quem quer que seja como um irmão. Não importa religião, não importa cor, etnia, condição social, nada. Nós precisamos nos enxergar como irmãos uns dos outros, da mesma família, e portanto com os mesmos direitos, com os mesmos deveres, mas sobretudo com o compromisso de estender sempre a mão dentro daquilo que tiver no nosso alcance. Mas não há fraternidade real, sólida e efetiva se não se apoiar sobre base inabalável.
Ou seja, como que nós vamos construir essa fraternidade? Essa base é a fé. Não há fé em tais ou quais dogmas particulares, que mudam com os tempos e os povos, e que mutuamente se apedrejam, visto que, contrariando-se uns aos outros, alimentam o antagonismo, mas a fé nos princípios fundamentais que todos podem aceitar. Deus, a alma, ou seja, de que nós temos um princípio inteligente, uma individualidade imaterial que sobrevive à morte física, à morte do corpo. Todos nós possuímos esse princípio. O futuro, o progresso individual indefinido, ou seja, uma marcha de progresso que nós fazemos uma ideia, nós sabemos o fim. O caminho nós não sabemos. O caminho no que diz respeito assim, a tudo que vai ter ao longo da jornada. Qual que é o fim? A perfeição. Atingirmos a nossa angelitude, a nossa, o ápice das virtudes e a extinção completa de todos os vícios e impurezas que a gente traz. A perpetuidade das relações entre os seres. O que é isso? De que nós vamos estar uns com os outros para sempre. E que, portanto, acaba com essa ideia o seguinte: não, meu inimigo para lá, eu para cá. Não pode tirar essa ideia da sua cabeça. Você vai ter que reconciliar com ele, seja quem for, em qualquer tempo. Enquanto você não reconciliar, você vai ficar preso, né? Você vai ficar com uma barra. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, é o mesmo para os muçulmanos, para os católicos, para os judeus, para os hindus, para nós todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom nada pode querer de injusto, ou seja, de que Deus só quer o nosso bem, a nossa alegria, e portanto, conforme o Tio Ney disse há pouco, os males que chegam sobre nós, nós mesmos que provocamos. Não é castigo nem maldade de Deus, nem ausência de Deus na nossa vida. Que o mal vem dos homens e não dele, e não do Pai. Todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. É essa fé que o Espiritismo faculta e que daqui por diante será o eixo em torno do qual se moverá o gênero humano. Quaisquer que sejam os cultos e as crenças particulares que o Espiritismo respeita, mas com os quais não tem que se ocupar. Então vamos entender. Visto, meus irmãos, esse conteúdo do livro A Gênese, e daqui a pouquinho, havendo tempo, nós vamos chegar na grande conclusão de Kardec nesse mesmo capítulo, vamos retornar agora para o nosso texto do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente então compreender o nosso tema como um todo. Voltando para ele, continua o Espírito da Verdade dizendo para a gente o seguinte: ditosos, ou seja, felizes, serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, ou seja, no esforço de compreender, de viver, de sentir e de passar para diante tudo isso que nós comentamos. Felizes serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro modo, sem outro motivo, senão a caridade. Primeiro ponto importante. O que nós precisamos dentro dessa grande seara, dentro desse grande trabalho? Não termos interesses pessoais envolvidos. Eu não posso querer ganhar dinheiro, eu não posso querer aparecer, eu não posso querer ser melhor do que os outros. Nós precisamos, meus irmãos, ter todo o desinteresse pessoal em tudo que disser respeito a esses trabalhos, a essas iniciativas que nós precisamos ter. Então, misturou interesse pessoal, opa, acende o alerta. Ó, fulano está ganhando com isso aí, epa, então não está legal. Primeiro sinal de alerta. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Felizes os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços
a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores. Então vamos entender mais esse trecho. Qual que é o segundo ponto importantíssimo, meus irmãos, dentro dessa jornada? O trabalho coletivo. Sozinho nós somos muito fracos, muito fracos. Não tenhamos dúvida. Em conjunto nós temos força. Todo o trabalho de implementação do cristianismo no mundo é um trabalho coletivo em sua essência. Qual que é a maior evidência disso? O próprio Cristo. Quantas potencialidades Jesus trazia com ele? Quantas possibilidades, quantos poderes, quantas coisas ele poderia fazer e de fato fez. Só que mesmo assim, quando Cristo inicia o seu trabalho de divulgação da Boa Nova, qual que é o primeiro ato do Cristo? Convocar quem? Seus ajudantes. A quem ele colocaria responsabilidades, tarefas, compromissos, não como figuras ilustrativas, mas como figuras ativas de divulgação e de perpetuidade do Evangelho no mundo. Individualmente, meus irmãos, a gente é que nem um graveto. A gente é bem fraquinho. Eu pego um graveto e facilmente eu quebro ele. Agora, e se eu juntar 10, 20, 50 gravetos num feixe de varas, eu não consigo quebrar. Então a gente precisa o quê? Estar unidos, numa mesma direção, porque se eu juntar um tanto de graveto assim, formando estilo um ninho de passarinho, né? Aquele negócio todo embolado, ali não forma força. A força do feixe de varas está em todos estarem na mesma direção. Ali tem força. Então o nosso trabalho é de natureza coletiva. Nós não podemos querer ter preponderância, ter papel de destaque, de jeito nenhum. Tem que valorizar a contribuição e o trabalho de todos que estão marchando conosco. Continua Kardec. Vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Terceiro ponto, então, que coloca o Espírito de verdade. O que a gente precisa ter uns com os outros? Muita tolerância, muito respeito, muita indulgência. Nós temos que lembrar, meus irmãos, a gente fala com frequência, e os benfeitores espirituais nos explicam o seguinte: uma casa espírita se assemelha a um hospital da alma, no qual todos que vêm aqui estão enfermos em alguma medida. Todo mundo tem a sua enfermidade, a sua imperfeição, a sua dificuldade para melhorar. Então, se eu sou muito rigoroso com o outro, se eu observo mais o outro do que a mim mesmo, qual foi a figura que Jesus deixou no Evangelho para nos chamar a atenção nesse sentido? O Cristo, já prevendo o problema, falou o seguinte: vocês observam o cisco no olho do outro e não vê a trave que está no seu olho. Ou seja, o foco maior da nossa observação tem que ser a nossa própria conduta. E a gente ter compaixão, ter tolerância, ter indulgência com aqueles que estão do nosso lado, porque eles têm dificuldades, têm problemas como nós temos. Para os irmãos terem ideia, nós não vamos ter tempo de ler e nem explicar a página. Pesquisem depois na internet, dentro de uma das obras de Irmão X, uma página chamada assim: A Campanha da Paz, Irmão X. Nessa página, se colocar assim no Google, vai achar. Rapidamente, o que Irmão X conta ali para a gente? Que certa feita, meus irmãos, quase que a Casa do Caminho, que era a primeira igreja cristã do mundo, ruiu. Mas não ruiu por causa de trinca, de rachadura na estrutura dela, não. Por causa de dificuldade de convivência entre os seus participantes. Porque um estava sempre observando a tarefa do outro, as imperfeições do outro, e deixando de se aprimorar e de observar a sua própria tarefa. E aí Jesus aparece para Pedro, depois de Pedro pedir empréstimo, chorando, o seguinte: olha, vocês precisam fazer a campanha da paz, que começa pela caridade da língua. Então respeitem uns aos outros. Todo mundo que está aí tem as suas imperfeições. Agora, a gente precisa de todos, e todos são úteis em alguma medida.
E a página é bem mais rica do que a gente pode falar aqui. Nós precisamos ler e pesquisar lá depois. Continua o Espírito de Verdade nos dizendo o seguinte, mais adiante: Deus procede nesse momento ao censo, ou seja, a separação dos seus servidores fiéis, e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente. Qual que é um outro ponto que a gente aprende aqui, meus irmãos? Nós temos que nos dedicar com sinceridade, de coração. Não adianta a gente querer, como se diz, fazer cartaz de frequentar a doutrina espírita. O que adianta a gente falar? Nós temos páginas que mostram isso para a gente. Daqui uns tempos eu chego lá no mundo espiritual e falo assim: olha, eu frequentei a fraternidade 3 vezes por semana, tomei passe, fiz o culto do evangelho lá. Aí os benfeitores vão perguntar assim para a gente: tá bom, mas que bem que você fez? Quem que você ajudou? Ou se não, o que você melhorou em você mesmo? Qual transformação você implementou em você? Qual ponto da sua conduta hoje é melhor do que era antes? E aí às vezes a gente tem que tomar cuidado, senão a gente às vezes não vai ter nem resposta, né? Então o foco é a dedicação verdadeira. E segue o Espírito de Verdade nos dizendo: pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros no reino dos céus. Ou seja, qual que é a mensagem final, meus irmãos? Coragem. Não vamos recuar. Sigamos adiante, sigamos à frente, com muita confiança em Deus, para que a gente então consiga cumprir o objetivo da tarefa que nos foi confiada. Pois bem, voltando agora para o livro A Gênese, nós vamos ver aqui o seguinte: vejam qual vai ser o grande papel do Espiritismo nesse novo tempo que se avizinha, que já está se implementando. Nesse grande movimento regenerador, o Espiritismo desempenhará um papel considerável. Pelas provas que fornece das verdades fundamentais, preenche o vazio provocado pela incredulidade nas ideias e nas crenças. Então, aquele vazio que a pessoa sentia, a falta de resposta, a falta de explicação lógica para as coisas, deixa de existir. Pela certeza que permite de um futuro em conformidade com a justiça de Deus e que a mais severa razão pode admitir, o Espiritismo abranda as amarguras da vida e previne os funestos efeitos do desespero. Ou seja, há pouco tempo atrás nós estudamos aqui a página, há um século, que conta de um rapaz que ficou viúvo muito novo, estava desesperado pensando em tirar a própria vida, pulando da Ponte Marie, lá em Paris, que atravessa o rio Sena, quando ele então achou um livro dos Espíritos, que estava disposto lá na bancada. E ao ler aquele livro e compreender tudo isso que nós estamos falando e muito mais, ele compreendeu o sentido da vida, o porquê do sofrimento humano, a razão da dor, o futuro que nos espera, a justiça e a bondade divina, e então conformou-se com as lutas que vivia e endereçou aquele livro para Kardec, no qual em seu frontispício estava escrito: este livro salvou a minha vida. Ele então assina embaixo: salvou a minha vida também. Fazendo que se conheçam novas leis da natureza, o Espiritismo dá a chave de fenômenos incompreendidos e de problemas até hoje insolúveis, destruindo ao mesmo tempo a incredulidade e a superstição. Para ele, não há sobrenatural nem maravilhoso. Tudo se realiza no mundo em virtude de leis imutáveis. São as leis divinas que a gente aos poucos vai desvendando. Longe de substituir um exclusivismo por outro, ele se apresenta como campeão absoluto da liberdade de consciência. Combate o fanatismo sob todas as formas e o corta pela raiz.
ao proclamar a salvação para todos os homens de bem, assim como a possibilidade para os mais imperfeitos, por meio de seus próprios esforços, da expiação e da reparação, de alcançarem a perfeição. Então o que o Espiritismo fala? A doutrina não vira e fala assim, ó, se você não for espírita, já era. De jeito nenhum. O Espiritismo fala o seguinte: fora da caridade não há salvação. A grande chave da nossa paz e da nossa alegria é o bem que eu faço ao meu semelhante, independente do rótulo religioso que eu ostente. Ou seja, meus irmãos, no mundo espiritual vão ter católicos às vezes muito melhores do que nós, protestantes que às vezes vão dar um banho na gente em matéria de elevação espiritual. Agora, por que às vezes a gente fica para trás? Porque a gente está conhecendo isso tudo. Qual que é a grande diferença? Colocar em prática. Esse é o grande ponto, né? Ou seja, desde que a gente faça o bem, isso é o que nos muda a nossa situação espiritual. Outra página que a gente pode pesquisar, a gente vai comentando e vai se lembrando. Pesquisem depois a escolha do Senhor, a história de Ibrahim Almandek. Vocês vão ver lá que era um simples beduíno do deserto e que adquiriu uma condição no mundo espiritual excelsa, sublime. Por quê? Porque fez o bem e não tinha religião nenhuma. E fala também a doutrina espírita da possibilidade de redenção para as pessoas mais imperfeitas, única a conduzir à suprema felicidade. Em vez de desanimar o fraco, o Espiritismo o encoraja, ao lhe mostrar o porto que pode atingir. Com este outro princípio, fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, o Espiritismo destrói o império da fé cega, que aniquila a razão, e da obediência passiva, que embrutece. Emancipa a inteligência do homem e lhe eleva o moral. O Espiritismo faz o seguinte com a gente aqui: tudo que você quiser perguntar, pergunta. Você não precisa aceitar nada de maneira imposta. Se um determinado princípio você não entendeu, procura entender. Procura alguém mais experiente, procura na literatura, procura nos livros, estude que você vai compreender. Agora, nada nos é imposto, nada vai ser falado assim para a gente, ó, isso é assim porque é assim. Igual às vezes um menino quando está perguntando para a mãe que ela faz questão, por quê, por quê, por quê? Aí a mãe fala, menino, é isso, é assim, pronto, né? Na doutrina espírita não, a gente pode perguntar os porquês todos que nós vamos encontrar resposta. E segue Kardec nos dizendo: consequente consigo mesmo, não se impõe. Ou seja, a doutrina espírita não é imposta a ninguém. Diz o que é, o que quer, o que oferece, e espera que a ele venham livremente, voluntariamente. Quer ser aceito pela razão e não pela força. Respeita todas as crenças sinceras e só combate a incredulidade, o egoísmo, o orgulho e a hipocrisia, que são chagas da sociedade e os mais sérios obstáculos ao progresso moral. Mas não lança perseguição ou obstáculos a quem quer que seja, nem mesmo aos seus inimigos, porque está convicto de que o caminho do bem também está aberto aos mais imperfeitos e que neste, cedo ou tarde, todos hão de entrar. É por isso, meus irmãos, que lá no Livro dos Espíritos está claramente dito pela espiritualidade superior o seguinte: que o Espiritismo tornar-se-á crença geral da humanidade. Não por imposição, não pela força, não pelos grandes espetáculos públicos, mas pela força de verdade que ele traz dentro dele. E uma vez nós entrando em contato com esse conjunto de conhecimentos, muitos de nós, após ler, pensar, refletir, compreender, chegamos à seguinte conclusão: meu Deus, era isso aqui que eu procurava. Estão aqui as respostas que eu tanto queria. Agora eu estou entendendo a vida, como um todo. Toda a dinâmica da vida humana, a doutrina espírita nos explica de uma maneira absolutamente coerente, justa
em conformidade com todos os atributos de nosso Pai eterno. Tudo obedece à justiça divina. Tudo obedece à bondade divina. Tudo está sob os olhos de Deus. Tudo é da permissão do Pai. Deus sabe de tudo. Tudo está no seu devido lugar e como nós merecemos e precisamos. E a partir desses princípios, meus irmãos, o que acontece com a doutrina? Ela não ataca crença nenhuma. Todos os adeptos de outras crenças, ao invés de nós aqui procurarmos um por um e saber o seguinte: fulano, você parou de ir lá na igreja católica? Você não vai lá mais não, viu? Você parou de ir na igreja evangélica? Não vai lá não, de jeito nenhum. Todos nós temos o livre direito de assistir qualquer culto religioso, seja ele qual for, e aos poucos, tudo isso que nós temos aprendido vai fazer até mesmo com que nós às vezes sejamos o quê? Portadores dessas verdades, instrumentos de transformação dessas outras escolas de fé, até um dia em que a gente pare e pense o seguinte: meu Deus, eu tenho gostado tanto do solar, está ficando meio difícil de eu ir lá na igreja católica, na igreja evangélica, ou na Umbanda, ir lá também. Vou concentrar meu tempo só lá no solar, que eu acho que eu tenho me satisfeito, tenho aprendido muita coisa, num processo, meus irmãos, natural, que ninguém vai nos cobrar, ninguém vai nos impor, ninguém vai nos constranger nesse sentido, vai ser uma escolha do nosso coração. Enquanto isso, o que a doutrina espírita vai fazer? Vai trabalhando para melhorar as outras crenças. Não vai combater nenhuma delas, mas todas elas vão sendo aos poucos ajudadas pelo Espiritismo. Um exemplo disso é o seguinte: se a gente pega a obra do Emmanuel através do Chico, nós vamos observar, meus irmãos, que Emmanuel dedicou cerca de 1.400 páginas comentando versículos bíblicos. O que significa isso? Emmanuel, em 1.400 ocasiões, pegou um versículo bíblico e fez comentários a respeito deles. Se nós lermos todas essas páginas, nós não vamos achar nenhuma contradição entre eles. Pelo contrário, uma expressão de profunda sabedoria. Até que ponto essas páginas hoje em dia já não inspiram um padre católico, já não dão um suporte de compreensão a um pastor evangélico? Que bom que assim seja. Tudo a seu tempo vai caminhar para essa convergência dessa nova fé nesse novo tempo que a humanidade se avizinha. Enquanto isso, meus irmãos, o que a doutrina espírita nos pede? Muito respeito às outras crenças, muito carinho pelos seus seguidores, e mais, diz para a gente o seguinte: que a gente se prepare, porque muitos irmãos nossos virão de outras escolas de fé sedentos de conhecimento, cheios de perguntas, de dúvidas, de vontade de colherem esclarecimentos, e vão precisar de quem? De nós. Preparemos, vamos estudar, vamos compreender a doutrina, porque qual seria para nós a alegria da gente evitar um suicídio, de eu evitar uma família de se desfazer, de se desestruturar, de eu tirar alguém de uma tristeza profunda, de eu levar um pouco de ânimo e coragem para quem passou por um problema difícil, de eu levar um impulso novo de vida para alguém que acha que não tem mais jeito, ou um consolo, uma esperança para uma mãe que perdeu um filho, um pai que perdeu uma filha e que achou que ali é o fim de tudo. Tudo isso a doutrina vem e nos ajuda para que a gente possa ajudar por nossa vez. Que Jesus nos ampare, nos abençoe a todos. Querido Mestre Jesus, essa noite o Consolador prometido, a doutrina espírita, nos esclareceu sobre a sua condição de terceira revelação divina. Nós só temos a agradecer, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui reunidos
estudando essas lições que representam para nós a redenção que todos nós buscamos. Pedimos que o Senhor nos abençoe, aumente a nossa visão espiritual, para que possamos registrar no nosso coração e na nossa mente aquilo que mais nos tocou, a fim de caminharmos mais seguros pelos caminhos da vida. Pedimos aos nossos benfeitores espirituais que nos abençoe, nos ampare, nos assista. Todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Pedimos que essas bênçãos sejam extensivas aos nossos lares, aos hospitais, aos cancerosários, aos leprosários, aos manicômios, aos presídios, aonde houver a dor, a aflição, o padecimento, que um emissário seu esteja presente, levando consolo, a resignação e a paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. Passamos a palavra ao nosso irmão Euler, para que ele possa encerrar a reunião da noite. E com essa prece, em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, estamos encerrando os nossos estudos evangélicos e doutrinários desta noite, na santa e bendita paz do Senhor. Passaremos agora aos trabalhos de passe e lembramos aos irmãos e irmãs aqui presentes que a Feira do Livro continua ali no nosso ambiente, no pátio interno, na última sala à esquerda. Um abraço.